Bom dia, doutor! Seja bem-vindo! Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Tite ou Mano Menezes? Eu falei pra você, Tony, que eu não acompanho mais futebol, rapaz. Eu não sei o que tá acontecendo. O que é isso aí? Não, é que tem um time aqui, paulista, que está sem técnico, está à procura de um técnico e quer o mesmo técnico que o Flamengo quer. Não é o Capivariano, não, né? Não, Capivariano não. Capivariano não. Capivariano estamos muito bem representados ainda. Entendi. Agora, se fico mais tranquilo. Se você perguntar sobre beach tênis, ele vai saber todas. Aí já é outra história, outro nível. Agora, por falar em beach tênis, tem encarado esse sol escaldante aí nas competições, doutor? Marquinhos, realmente não tá fácil, viu? E como tem torneio praticamente quase todo final de semana e os jogos começam aí 8 horas da manhã, dependendo da categoria, e se estende até o começo da noite. Então tem jogos aí 1h da tarde, 1h, meio-dia. Então não tá fácil. Conforme vai se classificando, vai estendendo aí o... Protetor e muita água. Esse é o caminho. Bom, o seu Eustáquio avisava desde pequeno. Futebol é 45 minutos cada tempo. Você preferiu abandonar o futebol e ir pro beach tênis? É que o beach tênis é mais distração, né? Essa é a parte interessante. Mudando de assunto de pato para ganso, então vamos falar sobre o que o senhor preparou para esta quinta-feira, já que ele vem trazendo temas que no futuro explode, né, Marquinhos? Recentemente ele falou sobre a situação da guarda, das filhas, da pessoa que está se envolvendo com Suzane von Richthofen, que bombou agora nas mídias, todo mundo falando. E para hoje, o que temos? Hoje, Marquinhos, Tony, ouvintes, internautas, eu começo fazendo uma indagação a todos. E gostaria até que os ouvintes, principalmente aqueles que estão aí participando pelo Facebook e YouTube, e também pelo WhatsApp, que mandassem aí a sua opinião a respeito desse tema. Você é a favor ou contra a Zona Azul? Essa é a grande indagação de hoje. Marquinhos, você é a favor ou contra a Zona Azul? Eu particularmente acho que em determinados perímetros, acredito que sim, mas não tão exageradamente como alguns municípios acabam adotando, né? Praticamente você não tem mais opção, né? Tony Machado. Eu sou na levada do Marquinhos. Em alguns pontos eu acho que tem a importância, porque senão a gente não acaba achando um local de rotatividade, né? É um tema que vem sendo muito tratado e principalmente muito discutido, porque o que ocorre? Para quem faz uso da Zona Azul, que tem que pagar lá para estacionar o seu veículo, muitas vezes não acha ninguém lá para fazer a venda desse cartão da Zona Azul. O aplicativo que alguns municípios disponibilizam também é de difícil utilização. Essas pessoas reclamam. Mas quem tem o seu comércio, quem tem, né, o seu estabelecimento nessas regiões, eles acabam concordando com a Zona Azul até pela rotatividade. Nós sabemos que a Zona Azul ela é implantada através de uma concessão que os municípios realizam para empresas particulares, privadas, né, para que elas passem a gerir, né, a questão da fiscalização da Zona Azul. A grande questão que nós colocamos, por mais que muitas pessoas aleguem que se trata de um serviço público, um espaço público, então é um absurdo ter que pagar, né, para permanecer naquele local durante um tempo, eu coloco, será que é justo, por ser um espaço público, uma pessoa colocar o teu carro ali às 7h30, né? E só retirar às 17h30, 18 horas, 18h30? Deixar o seu carro ali o dia todo nesse espaço público?
tirando a oportunidade de outras pessoas utilizarem também daquele espaço público? É exatamente o ponto da rotatividade, né, que os três aí abordaram realmente. A rotatividade é importante, a gente sabe que isso tem causado uma grande discussão, mas é importante que as pessoas tenham essa exata noção da importância da rotatividade. Embora seja um espaço público, é importante também que todos possam utilizar, porque se uma única pessoa for lá e deixar seu carro praticamente o dia todo naquela vaga, ninguém mais tem a oportunidade de utilizar aquela vaga. E esse ponto que você tocou, Marquinhos, que também merece uma reflexão muito grande, o que nós observamos? Geralmente a Zona Azul ela é implantada em ruas tradicionais, né, de comércio, onde tem muita circulação, e posteriormente ela acaba se estendendo aos arredores. Agora, o porquê disso? Essa é a grande indagação. O porquê acaba acontecendo? Muitos alegam, é uma forma de arrecadação. Pode ser que sim, mas na prática o que acontece é que muita gente que estacionava o seu carro naquela rua, bem na frente até de onde trabalhava, elas vão migrando para a região. Então o problema que existia numa rua central, por exemplo, ele acaba migrando para a região, né, que circula essa rua, e o problema acaba se alastrando. Esta é uma grande questão que nós sempre colocamos e sempre discutimos. Agora, mas essa rotatividade que a gente está abordando, falando, né, justificando, né, a implantação da Zona Azul, ela não se refere, como você mesmo disse, né, a determinadas regiões onde tem um certo número de comércio, né, onde tem que ter realmente essa rotatividade, mas em determinados locais já não. Sim. Né? Porque a gente vê em algumas cidades aí até locais onde é só residência, só casa que tem Zona Azul. E às vezes, mas isso acontece muito porque você pode observar que nas proximidades existe uma rua, né, onde já tinha sido implantado a Zona Azul, e como os veículos começaram a migrar pelas ruas, né, próximas, isso acaba tendo que aumentar. Por exemplo, você não percebe. Eu particularmente não vi ainda. Se alguém aí já viu, por favor, me avise. Um bairro, por exemplo, residencial, que tem uma rua lá com Zona Azul. Exato. Eu particularmente não vi ainda um caso, né, desse tipo. Mas a grande questão que eu coloco, né, primeiro ponto é essa discussão sobre ser contra ou favorável. Mas aí eu vou levar para um outro patamar essa conversa, esse bate-papo. Quem paga? Por exemplo, hoje aqui na nossa cidade, salvo o melhor juízo, o valor, né, da hora é 1,50. Né? Quem paga tem algum direito? Eu acho que foi até uma pergunta da nossa ouvinte Andréia. Ela é contra a Zona Azul e ela fala assim, pagamos Zona Azul para estacionar. E qual a segurança ele nos dá se meu carro for roubado? Essa é a grande questão e é isso que muita gente acaba não observando e deixando de lado essa importância. A partir do momento que esse serviço ele é pago, você tem os seus direitos. Então, o que ocorre? O Poder Judiciário tem se posicionado favorável ao usuário desse tipo de serviço em todo e qualquer ocorrência que acabe acontecendo com o seu veículo. Ou seja, se você está com o seu veículo ali e uma pessoa vai lá e risca o seu carro, bate no seu carro, furta o teu carro, você consegue acionar, né, o município responsável ali por aquela região, né, e esse município vem a ser condenado, né, pelo Poder Judiciário a ressarcir os prejuízos suportados.
Ah, Pedro, mas eu preciso comprovar que o que aconteceu, preciso ter câmera para filmar ali e mostrar quem riscou, quem bateu. Na verdade, o entendimento é de que a responsabilidade é objetiva dos municípios, ou seja, o usuário ele precisa comprovar que estava fazendo uso da Zona Azul, ou seja, ele tem que comprovar que pagou lá o seu 1,50 para ficar estacionado naquele local durante um período, 1 hora, e que o dano, né, aconteceu. Agora, a discussão sobre foi ali ou não foi ali, geralmente a gente entende que as pessoas vão agir de boa fé e vão, né, somente buscar uma reparação se efetivamente o caso aconteceu durante aquele período, né, que estava naquele local. Mas a responsabilidade de comprovar que aquele fato danoso não aconteceu naquele local é do município. Então, neste jogo aí, o ônus da prova ele se inverte e traz uma dificuldade maior aí para os municípios com relação à comprovação. E aí eu faço a colocação. Muitas pessoas pagam o seguro do seu veículo, né? Sabem exatamente quanto custa tudo isso. Cada vez mais nós temos aí uma franquia com valor elevado, né? E será que esse serviço que é colocado à disposição da população e também essa possibilidade de ter uma reparação pagando um valor aí de R$1,50, será mesmo que quem faz uso da Zona Azul não tem aí um benefício considerável? Alguns municípios disponibilizam um aplicativo, né, doutor, para que a pessoa possa estar utilizando a Zona Azul. Inclusive, a Capivari tem, né, um aplicativo. Sim. E é mais fácil, por exemplo, se de repente você utiliza o aplicativo, comprovar que estava ali. Sim, né, porque já tem até, né, pelo aplicativo você consegue puxar o histórico ali, né? Uhum. Tem também aí as situações onde alguns municípios colocam ali uma estrutura, que é um equipamento eletrônico, em diversos pontos da via, para você ir até lá e muitas vezes depositar ali moedas ou notas, cartões, e consegue recebe um ticket, né? Pedir o ticket. É importante. É claro que se aconteceu com a pessoa, ela na hora ela vai verificar o prejuízo, né? A gente pede até que fotografe no momento o carro naquele local com o prejuízo, e o ticket vai estar à disposição ali, né? Muitas vezes o próprio ticket já fica. Mas o ticket é o meio, né, de prova, né, necessário para que essa pessoa consiga buscar uma reparação futura. Isso é importantíssimo. E algumas cidades até monitoram, né, essas áreas de Zona Azul com câmeras, né? Acredito que também seja bem mais fácil ela, de repente, estar comprovando algo, né? Em Piracicaba tem um monitoramento com câmeras, mas para ver se os veículos estão ativados com a Zona Azul. Nada que comprove imagem do veículo, né? É um sistema diferente. Só para contextualizar aqui, eu entrei aqui no aplicativo da Zona Azul de Piracicaba, onde eu estacionei meu veículo, até entrei no histórico aqui, no dia 17 de junho. Tem aqui o horário que eu ativei o ticket, a Zona Azul, o tempo de duração e o valor, e ainda tem até um código de autenticação e um comprovante que sai aqui no aplicativo. E em Piracicaba, 1 hora é R$ 2,50. Você vê que, você observa que o aplicativo ele já traz toda a prova, né, de que você fez uso daquele serviço. Então é importante que as pessoas tenham também essa visão, né, da responsabilização, que é importante, até para que façam uma avaliação, né, um pouco mais profunda sobre se realmente é favorável ou contrária à questão da implantação da Zona Azul. A nossa ouvinte, a Kelly, mandou aqui: bom dia.
E quem utiliza o carro ou moto para trabalhar no comércio, como faz? Porque não pode ultrapassar 3 horas. É uma questão que também... É uma questão que deve... Moto não tem... Aqui, pelo menos na cidade de Capivari, não tem custo de zona azul. Desde que ela esteja no local voltado para o estacionamento de motos. A Kelly traz, até obrigado pela participação, Kelly, a Kelly traz uma outra visão, que é a visão de quem trabalha e necessita se locomover até o local, né, do trabalho com o veículo próprio e tem que deixar ali seu veículo estacionado. Kelly, é uma discussão, né, que também a gente entende, mas o que muitos trabalhadores do comércio, funcionários do comércio têm optado é por parar seu veículo em regiões próximas ao estabelecimento que não tenha a zona azul, ou até mesmo fazer uso no estacionamento particular. Só que a gente sabe que tudo isso onera cada vez mais o bolso do trabalhador, que vai ter uma despesa maior. Então essa primeira opção de parar próximo, né, e ir caminhando por um curto, né, espaço aí, seria aí o mais indicado, até para não ter um custo ainda maior. Nosso ouvinte Denise Pereira, ela acha necessário, mas tem cidades que abusam. Nossa ouvinte Neuza, eu acho errado zona azul, pois já pagamos impostos. O nosso ouvinte Daniel, necessário em ruas de comércio. No entanto, se pagamos pelo espaço, devemos ter a garantia e segurança contra roubos e danos. Então, as opiniões dos nossos ouvintes aí. E também tem o André Nogueira, que mandou aqui. A cobrança da Zona Azul é imediatista. Eu estaciono e tenho que pagar. Porém, se acontecer algum prejuízo no meu veículo, a solução não é nada imediatista. André, né? André, obrigado pela participação. Agora eu faço uma outra colocação para você, André. Você já viu algo do governo imediatista? Eu já. Só cobrança. Só quando visa o lado deles lá, que é algo para votar a favor dos... Quando é cobrança, eles são, né, experts no assunto. Tudo é de imediato. Agora, quando é para restituir, ressarcir, né, algo voltado a quem paga por algum serviço público e tem qualquer tipo de prejuízo, realmente nós sabemos que demanda um pouco mais de tempo. Mas isso, é claro que vai de caso a caso. Tem municípios aí que, com pedidos administrativos até, chegaram a ressarcir aí prejuízos suportados por usuários do serviço. Tá? Então, cada situação demanda uma análise um pouco mais profunda. Demanda time is money. Tempo e dinheiro. Exatamente. Inclusive o André tá digitando alguma coisa aqui. Vamos ver o que o nosso ouvinte vai falar aqui também a respeito do imediatismo. Doutor, só para dar uma passadinha, também tivemos aí um embate entre OAB São Paulo e o STF com relação à Justiça do Trabalho. Daqui a pouco nós vamos soltar, inclusive, uma matéria. Sim, Tony. Na verdade, muitos temas, quando nós tratamos do STF, eles vêm sendo tratados, né, com uma certa rejeição por parte da sociedade. E por que em determinadas situações a OAB fica caladinha, doutor? Este é o grande questionamento, Tony. Eu defendo que a OAB ela não pode estar revestida de qualquer tipo de paixão política, né? E infelizmente nós temos observado que isso tem acontecido nos últimos tempos, né? As pessoas se utilizam da ordem, que é uma entidade séria, uma entidade que não tem vinculação, ou pelo menos não deveria ter vinculação política, mas a gente observa que nós, infelizmente, temos observado que a OAB tem aí adotado um certo lado político que acaba desagradando o outro lado. Eu gostaria de ver a OAB mais preocupada, né? Não com vídeos de Instagram, vídeos de Facebook, imprensa, né? Com holofote.
Eu gostaria de ver a OAB mais preocupada com a classe, porque cada vez mais a advocacia vem sentindo na pele a dificuldade do dia a dia, a população também vem sentindo a mesma dificuldade, porque nós estamos diante de um poder judiciário que infelizmente caminha para a falência, sem funcionários, sem estrutura, né? E a OAB está um pouco voltada para questões mais políticas. Eu acho que a gente precisa deixar um pouco as questões políticas, né, em segundo plano, não de lado, mas focar muito mais na questão do poder judiciário, que é o que nós estamos realmente precisando. Decisões, nós podemos concordar, podemos discordar. É claro que existem algumas absurdas que nós, né, sempre temos que enfrentar, mas o foco tem que ser principalmente a advocacia. A OAB existe para defender o Estado Democrático de Direito e principalmente a advocacia, que é quem mantém toda a estrutura. Sim, exatamente. Doutor, podemos fechar? Perfeitamente, Tony, Marquinhos, ouvintes, agradeço mais uma vez a oportunidade e até a próxima semana. Até a próxima semana com algum tema aí que possamos voltar a atenção da população, o interesse e também para o conhecimento. Exatamente, e até para que possamos refletir, né? Muitas vezes nós temos uma opinião sobre determinados assuntos, mas não analisamos o contexto geral, né, daquele ponto. Então acho que é bacana a gente poder, né, trazer uma outra visão sobre determinados fatos para que as pessoas possam formar o seu livre conhecimento, mas com informação, que acho que esse é o propósito maior. Até mesmo porque em determinadas situações a pessoa acaba até mudando de opinião, né? Porque não sabia de determinados posicionamentos, algumas leis que existem relacionadas àquele assunto, onde ela acha que ela está com a razão, mas não é bem assim, né? Exatamente isso. Eu acho que acho que foi a Kelly que fez uma participação, que é a visão da própria funcionária que trabalha no comércio. Será que não seria, de repente, prudente criarmos num município como o nosso um cartão, né, específico para esses funcionários do comércio, que eles tivessem um desconto, né, para utilizar a própria Zona Azul durante um período maior? Entendeu? Que é uma ideia, não sei se a viabilidade disso, tudo isso são coisas que a gente precisa refletir, estudar e avaliar. De repente nós estamos aí não agradando 100% um lado, mas também não desagradando 100% o outro. Tentar buscar o meio termo aí é sempre algo importante nesses casos. A Kelly também mandou aqui, Pedro, mais uma pergunta. Eu queria saber se posso usar a vaga de idoso quando preciso levar minha mãe ao médico ou ao banco, por exemplo. Ela pode, desde que a mãe dela tenha a carteirinha de idoso e ela ponha no carro quando estiver utilizando, né? Exatamente isso. Ela pode, por ela fazer o uso do veículo próprio para locomoção de uma pessoa idosa, né, ela pode buscar isso, mas tem que ter toda a regularização. Não é simplesmente, eu pego o carro, coloco a pessoa e vou até lá e utilizo da vaga. Na verdade, o idoso precisa ter a sua carteirinha para poder utilizar em qualquer veículo, né? Exatamente isso. Doutor, um abraço. Um abraço, até a próxima semana.